Olá, mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas. Programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito e é apresentado do jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br, no Facebook barra Do Jeito do Jonas. No Facebook barra Do Jeito do Jonas você vê esse programa e você vê mais de 300 programas gravados lá para você matar saudade, para você ver o que alguém pensa. Dá uma chegadinha lá no Facebook barra Do Jeito do Jonas. Aproveita para curtir a página, tenho certeza que vai ser muito proveitoso para você. Eu estou hoje recebendo aqui uma ilustre personalidade aqui da nossa região. Ele que é candidato a deputado federal e tem muito a dizer para vocês a respeito do seu trabalho, da sua campanha e dessa reta de chegada. Estamos aí a 11 dias das eleições. Eu quero dizer para você que está me assistindo que este programa, com entrevista com o candidato, está embasado na lei eleitoral, que é a Lei 9.504 de 97, no seu artigo 36, letra A, incisos 1 e 2. E também na Resolução 23.404, artigo 3º, inciso 1º, que é a Resolução de 2014, que regulamenta estas eleições, ok? Então estamos embasados na lei, por isso trazemos aqui o candidato. E se você é candidato ou presidente de partido e quiser participar do nosso programa, é muito simples. Entre em contato com a nossa produção no telefone 988428885, fala com o William, que é o produtor do programa, e você com certeza terá também aqui o seu espaço. Jorge Melo, candidato a deputado federal pelo Partido Ecológico Nacional, muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Jonas. Para mim é um prazer estar com você, estar mais ou menos minha. no Guarujá, mais uma vez, né? Vicente Carvalho, que é uma terra que nós conhecemos muito bem. Eu comecei com meus clientes há 30 anos atrás, né? Por aqui, temos muitos clientes aqui, a nossa igreja presbiteriana também está aqui, e por isso é muito bom estar com vocês aqui. Já que você citou a igreja presbiteriana, a minha esposa te coloca bem aqui, porque ela disse que aqui é São Vicente de Carvalho. Como você mora em São Vicente, está bem próximo. Mas você tem uma ligação muito grande com o Guarujá e com a Igreja Presbiteriana do Brasil. Inclusive, você tem um instituto que cuida. Como é que funciona essa coisa do instituto? Sim, eu sou presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil. Meu pai foi muito conhecido nessa região. Eucias Alves de Melo. Isso, exatamente. Nossa, fui fã ardoroso do velho senhor Eucias. Exato. Foi através dele que nós montamos aqui um ponto de pregação e hoje é a Igreja Presbiteriana de Vicente Carvalho. Então, a Igreja Presbiteriana, participação na fundação disso. Ela é filha da Igreja Presbiteriana de São Vicente. Não então, de Santos. Não de Santos. Eu estive aqui inúmeras vezes, né? Na época que era tudo de terra ainda, quando chovia. Não precisa falar a idade também, né? Então, a gente tem toda uma história, né? Com o povo daqui, com o pessoal. Por isso que é sempre bom estar com vocês aqui. E como é que funciona o Instituto? Então, nós temos a APAS. A APAS é a Associação Presbiteriana de Ação Social. E leva o nome do meu pai, Eucias Alves de Melo. Essa entidade, ela já tem 42 anos, é uma entidade grande, nós atendemos 700 crianças e adolescentes no contraturno escolar. Então, elas vão para lá, almoçam, tomam café da tarde, participam de várias oficinas no resgate e nós participamos, então, da construção da cidadania dessas crianças, desses adolescentes, né? Formando bons cidadãos, preparando-os para o mundo. E você, saindo candidato a deputado federal, você tem pelo menos a pretensão ou a ideia de juntar esses trabalhos? Porque você, como deputado federal, obviamente vai ter uma atuação grande nessa área social, porque é onde você se apega. Sem dúvida, é onde nós temos mais experiência, né? Hoje a entidade ela tem já o reconhecimento de utilidade pública federal, estadual, municipal. Nós temos recursos que vêm tanto de empresas como recursos da esfera pública. Temos o Mackenzie, que é um excelente parceiro, a Universidade Mackenzie, que também é presbiteriana, né? E, então, por essa nossa experiência, e nós estamos mais próximos das dificuldades da nossa sociedade, do que nós precisamos trabalhar para que nós possamos progredir e prosperar como país, como nação, né? Então, o nosso intuito é atuarmos principalmente através da área de ação social e da educação. É com a educação que nós podemos construir um país melhor. Ô Jorge, partindo para esse lado que você puxou da ação social, nós não podemos deixar de falar em violência.
estamos chegando esse ano, ou já chegamos esse ano, a 60 mil homicídios. Para que você tenha uma ideia, na guerra lá de Israel com o Hamas, nós estamos falando em 1.700, 1.800 mortes numa guerra. E dizem que é uma barbaridade, que é uma carnificina, e todo mundo sabe o que todo mundo fala sobre esse conflito de Hamas com Israel. Aqui no Brasil, sem essa guerra declarada, nós estamos chegando a 60 mil homicídios. Você é candidato a deputado federal. Como candidato a deputado federal, é óbvio que você deve ter se preocupado com esse tipo de situação que o nosso país atravessa, e não estou nem falando aí nos 13 milhões de roubos e assaltos, 13 milhões de roubos e assaltos, que é uma coisa assustadora, uma coisa que é um terrorismo. Como é que você acha que dá para lidar com isso, principalmente você tendo uma caneta de deputado federal na sua mão? Esse é um problema gravíssimo, é um problema único do nosso país, é um problema que não acontece na grande maioria de todos os outros países do mundo. Nós somos o país que mais consome o crack no mundo. Em primeiro lugar, nós somos o país que consome a cocaína em segundo do mundo. Então, e aqui não se produz cocaína. Esse problema vem de fora. Deve ser enfrentado de forma persistente. Nós estamos, com isso, gerando muita violência, a quantidade de assaltos. Quem hoje, aqui em Vicente Carvalho, aqui no Guarujá, não foi assaltado? Eu. Quem ainda não perdeu o seu celular? É triste, Jorge. Quem ainda não foi ameaçado de morte na hora de um assalto? E quantas vidas nós realmente perdemos por motivos banais? Então, esse é o nosso grande desafio, né? Agora, qual é o remédio para isso? Primeira coisa, nós temos que trabalhar com a educação. Tá. Segunda coisa, nós temos que resgatar valores. Nós estamos numa crise social muito grande. Mas nós estamos hoje trabalhando para destruir essa instituição chamada família. Não se trabalha contra isso? Exatamente. Há um trabalho programático de desconstrução de tudo que é bom e tudo que nós experimentamos de bom na sociedade. O que a história vem dizendo persistentemente que é bom, nós estamos indo sempre contra. Eu não sei por que isso acontece nos líderes do nosso país. Por isso é que nós entendemos que nós devemos mudar o rumo que nós estamos seguindo, né? Nós devemos voltar para o centro. Nós devemos resgatar os valores, principalmente os valores da família. Resgatar a autoridade dos pais, a autoridade do pai sobre a família, proteger essa instituição através de leis, né? E promover essa instituição. Ora, os governantes que aí estão, ao invés de protegê-la, estão querendo destruí-la. E é claro que isso trará mais dor, mais dificuldade, menos prosperidade, e nós estamos chegando aí no caos. Porque nós já estamos nos acostumando com a quantidade de pessoas moribundas caminhando pelas ruas, drogadas. É impressionante o número de pessoas que estão em situação de rua no Brasil hoje. Eu trouxe aqui, segunda-feira passada, a secretária de Ação Social do Guarujá, a secretária adjunta Maria Angélica, e ela disse que o Guarujá tem em situação de rua aproximadamente 400 pessoas. A impressão que nós temos é que é maior, mas que seja 400 pessoas na cidade do Guarujá. Você vai a Santos, você tenha mais 600. Você vai a São Vicente, você tenha mais 500. De repente você chega na Baixada Santista no número de 3 mil, 4 mil pessoas em situação de rua, o que é um absurdo. Não é só a questão da situação de rua, são pessoas que estão em nível de vulnerabilidade total, pessoas que estão sem nenhum parâmetro. Porque a pessoa que vai assaltar, Jorge, você diz para ele assim, não tira a minha vida porque eu tenho filho para criar. Ele fala, eu não tive pai. Então, ele não sabe o que é essa essência de família, porque ele não viveu esse ambiente. É isso que eu penso que deveria ser resgatado. E a única coisa que eu vejo são discursos vazios, e quando eu vou olhar, Jorge, para a pesquisa de intenção de votos lá no Datafolha para deputado federal, eu vejo de novo o Tiririca em primeiro lugar. Quer dizer, aí eu falo, pô, me dá uma passagem que eu vou embora de avião. O que a gente faz? Se nós não estamos atentos para propostas dos candidatos, né, para o histórico pregresso do candidato, se nós não olhamos a história dele, o que ele já fez de bom, a capacitação dele,
como ele pode nos ajudar, e se há uma identificação de propósito, então que motivo há de irmos às urnas, né? Ora, a urna é algo que nós devemos enfrentar com seriedade. Não é algo que deve ser engraçado, não é algo que deve ser Não é lugar de protestar. Não é lugar de protestar. Não, é lugar de protestar na rua. É lugar não na urna. É lugar de construir. Nós precisamos construir um país. E por falta isso educação política, Jorge? Falta educação política. Você acha que falta educação política? Eu acho que, além da educação política, antes disso, falta educação de cidadania. Né? Nós não temos mais a cidadania, nós não temos uma noção de que vivemos uma sociedade. Aí eu com 62 anos de idade pergunto para você, como é que se resgata isso, Jorge? Através Me ajuda aí. Da implantação de princípios e valores. Isso é feito também através de leis. Leis também promovem bons princípios e bons valores. Isso não vem acontecendo no nosso país. Nós estamos vivendo um período muito ruim da nossa história, da história brasileira. E nós precisamos resgatá-la. Nós precisamos ter coragem e eu acredito que é possível. Tem um versículo bíblico que eu cito muito e que é uma verdade muito grande. Diz assim, quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Ora, quer dizer que de vez em quando nós teremos pessoas boas governando. A boa governança é servir um país, servir a sua comunidade. E quando isso acontece, os resultados positivos vêm e nós podemos nos alegrar, podemos vivenciar paz, teremos um ambiente seguro para prosperar, para trabalhar, para produzir e para viver em sociedade. Mas quando nós vivemos sobre um governo que é dominador, né, que faz o que bem quer com o dinheiro, com as leis e permite que o seu povo seja subjugado, seja oprimido, que é o que vem acontecendo hoje com impostos altíssimos, os mais caros do mundo, com essa burocracia, com a falta de trabalho, com a falta de educação, com a falta de saúde. Nós estamos oprimidos, apertados ou não estamos? É difícil prosperar no nosso país ou não é difícil prosperar no nosso país? Por isso nós precisamos conseguir, se Deus quiser, Deus nos abençoar, e depende da consciência de cada um de nós, elegermos pessoas boas. É dessa forma que nós vamos mudar o país, Jonas. Começar pela raiz, né? Começar pela base. Você tem toda uma geração. Hoje eu estava vendo uma reportagem de Rondônia, se não for Rondônia, me perdoe, mas eu acho que onde as escolas foram destruídas. Queimaram computadores, arrancaram fiação, destruíram as carteiras, mas assim, tipo 30, 40 escolas de uma cidade, uma capital, né, lá em Rondônia. E eu fico pensando que tipo de pessoa que age contra a escola. Porque a escola é um templo sagrado do saber. É onde o professor vai com dedicação, às vezes até ganhando pouco, mas vai lá ensinar aquelas crianças. Onde crianças que querem aprender vão buscar a sabedoria, o conhecimento. E aí vem as pessoas e queimam, e destroem. Por quê? Por que esse ódio da escola? Será que essas pessoas que fazem isso tiveram essa oportunidade, foram incluídos nesse meio, tiveram alguém que os orientasse até a gostar da escola, gostar do aprender? É difícil você recomeçar um país. Essas crianças que estão hoje aí com 12, 13 anos, esses de menores que estão com 16, 17 anos, são frutos dos últimos 30, 40 anos de política no Brasil. Como é que se muda isso? É a questão que eu sempre coloco dentro de mim, é a pergunta que eu me faço, como é que nós vamos consertar isso, Jorge? Então, o que você traz aqui de mensagem é muito importante, valores. Nós precisamos de valores. Nós precisamos resgatar a família. Nós precisamos resgatar os costumes. Aí quando você começa a falar em família, em costumes, em valores, fala, você é de extrema direita, você é ultrapassado, você, sabe, ainda te coloca um rótulo, porque você entende que a família é a base de tudo e ainda ficam te colocando rótulos. É difícil. Exato. Nós temos esse legado, né? Nós entendemos mesmo que a família é projeto de Deus. É importante que se fale isso, né? Deus nos fez para vivermos em família. A família é o núcleo básico de qualquer comunidade, de qualquer sociedade, e nós devemos resgatá-la. Agora, com relação à educação, nós precisamos mesmo valorizar a educação. Nós precisamos fazer com que o dinheiro chegue. Nós precisamos fazer com que os professores, que são
aqueles que constroem o país, eles precisam receber bem. Mas não receber bem, precisam receber muito bem. E nós, infelizmente, temos tratado os professores com muito descaso, com muita desonra, e isso causa o que nós estamos enfrentando hoje. É isso aí. Vamos ao breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos com esse papo gostoso aqui com o Jorge de Mello, que é presidente da APAS, Associação Presbiteriana de Assistência Social, e que é candidato a deputado federal pelo Partido Ecológico Nacional. Daqui a pouquinho nós voltamos do jeito do Jonas. MRA Imóveis e Seguros, vende, aluga, administra financiamentos de imóveis e automóveis, consultoria de seguros em geral, corretores de imóveis e seguros credenciados. Você precisa conhecer, você precisa visitar a MRA Imóveis e Seguros, lá na rua Antenor Pimentel, 942. Bom, estamos de volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas, batendo um papo gostoso hoje aqui com o Jorge Mello, que é presidente da Associação Presbiteriana de Assistência Social, a APAS, e que é candidato a deputado federal pelo PEN, Partido Ecológico Nacional. Para você entrar em contato conosco, jonasgrebe@ig.com.br e no Facebook, Do Jeito do Jonas. Este programa está sendo feito com embasamento na Lei Eleitoral 9.504 de 97, no artigo 36, letra A, incisos 1 e 2, e também na Resolução 23.404, artigo 1º, inciso 1º, da eleição de 2014. Ok? Muito bem. Meu amigo Jorge de Mello, me diga uma coisa, onde é que nós vamos parar com esses impostos? Hoje você trabalha praticamente 1/3 dos dias do ano somente para pagar impostos. E no final o que a gente vê? Petrobras aí comprando refinaria por $1 bilhão, uma sucata que não vale nada por $1 bilhão. Você vê mensalão, você vê dinheiro saindo pelo ralo, todo dia tem notícia de corrupção e o imposto aumenta. Todo dia o imposto que você tem que pagar aumenta. Como é que um deputado federal como você, uma pessoa séria, centrada, que cuida de assistência social, o que você pensa, como é que você vai lidar com isso? Primeira coisa, eu penso que nós já estamos fora de juízo. Eu acho que falta juízo para os líderes que hoje administram o nosso país. Ora, nós que somos da área de ação social, temos uma preocupação muito grande com a miséria que aí está, não conseguimos nos conformar com isso. Porque é justamente aí, nesse ponto, na questão dos altos impostos, que são os impostos mais caros do mundo, é que nós vemos que nós não conseguimos prosperar. E, pelo contrário, passa a geração, vem a próxima geração, e a miséria naquela família se perpetua. Então, nessa preocupação é que nós temos preparado e já temos trabalhado há alguns anos com relação a isso. Eu tenho há 2 anos trabalhado com o que nós chamamos de Carta das Empresas Brasileiras, que visa valorizar o empreendedorismo, valorizar aquele que deseja construir a sua vida através da sua iniciativa pessoal, ao trabalhador. E tudo isso nós precisamos trabalhar no prisma dos altos impostos, da burocracia que nós temos, para realizar o nosso ofício, para podermos produzir, para podermos trabalhar, para podermos servir a comunidade. Ora, esses altos impostos têm contribuído em muito para as mazelas que nós temos hoje, para a violência que nós temos hoje. Não conseguimos prosperar, não conseguimos ter uma boa educação. Então, os impostos, para mim, é um alvo principal. Nós devemos trabalhar nisso, porque nós não podemos mais conviver nessa lógica desajuizada, fora de juízo, e que nós temos seguido anos e anos a fim. Nós precisamos ter também mais zelo com a coisa pública. Ora, como é que pode nós, de forma totalmente dominadora, sem consultar Congresso, sem consultar Judiciário, como nós podemos gastar 2 bilhões num porto que nem é nosso?
Como nós podemos... Fazer um porto em Cuba, né? Exato. Quando o nosso aqui está caindo nos pedaços, nosso porto aqui está caindo nos pedaços, precisando de investimento, aí nós vamos construir porto em Cuba com o dinheiro dos impostos. É legal isso, ó. Como nós podemos gastar 8 bilhões num país de América do Sul? Como nós podemos gastar 2 bilhões numa fabriqueta? E os 20 bilhões de dólares perdoados das ditaduras africanas. Exato. Explodem lá, que botam minas, que matam as pessoas lá, e você vai lá e perdoa uma dívida de 20 bilhões. Então, isso não é governar. Isso é dominar de forma opressora. E nós precisamos governar no bom sentido. Nós precisamos cuidar muito bem do que é nosso. Nós precisamos olhar para o nosso povo. Gente, vocês não estão percebendo que nós não estamos aguentando mais? Vocês estão percebendo que nós estamos fazendo passeatas? Nós fomos às ruas em julho do ano passado, porque nós não aguentamos mais a situação que aí está. Então, nós precisamos mudar o rumo do nosso país. Porque, por incrível que pareça, pode piorar. Pode piorar? Pode piorar. Claro que pode piorar. Sabe, Jorge, eu sempre fui muito a favor do Bolsa Família, porque eu me lembro quando eu era criança que muitas vezes tinha um ovo em casa e a mãe falava que não gostava de ovo para deixar só para os filhos. Aí você começa com a Bolsa Família, que eu acho um programa maravilhoso, só que, juntando a época do Fernando Henrique Cardoso com a época do Lula e com a Dilma, nós estamos aí aproximadamente 20 anos com o Bolsa Família, ok? 20 anos. Quem nasceu recebendo Bolsa Família, hoje já tem um filho recebendo Bolsa Família. A Bolsa Família, que em 4 anos a pessoa não consegue se sustentar e ajudar da Bolsa para alguém, tem coisa errada. Porque quem tem fome tem pressa. Aí você alimenta, mas você tem que alimentar essa pessoa e prepará-la para ela buscar o alimento. Quando ela começa a receber isso, o filho dela nasce recebendo. O filho dela já tem um filho recebendo, quer dizer, já está para a 3ª geração, tem coisa errada nisso. Porque a coisa só vai ser certa no momento que você ajudar a pessoa e amparar essa pessoa para que ela seja autossustentável, que ela seja incluída na sociedade. E isso não é feito, Jorge. Olha, nós temos 2 ações para você que está em casa entender muito bem o que nós precisamos dizer aqui. Nós temos 2 ações, as 2 são muito boas, as 2 precisam caminhar juntas. A primeira é a assistência social. O que é assistência social? É o socorro, é alimentação para quem não está conseguindo se alimentar. Exatamente, é o cuidado, é o socorro. Quem tem fome tem pressa. É isso que nós precisamos fazer mesmo. Por isso eu sou totalmente a favor desse auxílio família, do Bolsa Família. Nós precisamos continuar com isso, porque nós temos um país continental e um país com muitas mazelas, muitas dificuldades. Esse é o socorro. Agora, a ação social, temos assistência social, que é o socorro. A ação social é a mudança de uma realidade percebida. Percebemos um problema, precisamos trabalhar para acabar com esse problema, para que esse problema não aconteça mais. E isso é o que nós não estamos vendo no nosso país. Nós precisamos contribuir para que realidades mudem por completo. Nós precisamos acabar com a miséria no nosso país. Isso acontece através dos impostos que nós estamos agora através de consciência, através de bons líderes. É isso que nós precisamos fazer, mudar a realidade que nós temos no nosso país. É isso aí. Agora eu tenho algumas perguntinhas aqui que são bastante desagradáveis para o entrevistado e eu me divirto com as respostas, mas eu preciso saber, até porque eu pergunto a todos os candidatos a deputado federal que passam por aqui. Jorge Mello, como candidato a deputado federal do Partido Ecológico Nacional, o que é que você pensa da pena de morte? Olha, pena de morte, nós estamos agora vivenciando a questão da criminalidade tão expressiva, né? Nós precisamos entender o seguinte: primeira coisa, nós temos que valorizar a dignidade e a vida humana. A vida humana deve ser protegida a todo custo, a todo e qualquer custo. Dentro desse paradigma é que nós encontramos na palavra de Deus, na Bíblia, o próprio apoio da pena de morte, justamente porque a vida ela é muito importante para Deus. Então, quando nós temos aí alguém que tira a vida, e não tem nenhum zelo pela vida do seu próximo, e tira de forma contumaz, passou por vários processos e não tem reabilitação, então é aí que nós entendemos que nós devemos tomar uma atitude. Lógico que o nosso país não é preparado, nossa cultura não é essa, né? Então nós não temos preparo para isso agora, ou não sabemos se isso virá algum dia.
Mas nós entendemos que, por preceito, na palavra de Deus, a vida é tão importante para Deus que Ele não permite que a outra pessoa tire a vida de ninguém. Então, por isso é que nós entendemos, por princípio, esse embasamento de pena de morte. Se bem que nós temos outros subterfúgios hoje. Nós temos presídios estabelecidos. Então, nós temos outras saídas que nós podemos seguir também. Mas o mais importante é o recado que eu digo aqui para vocês. A vida é a coisa mais preciosa, não só para Deus, como para nós também. Vamos valorizar a vida. Fala-se muito no Brasil hoje de liberação da maconha. Como é que você vê isso? Eu sou contra a liberação da maconha, porque eu entendo que isso vai fomentar, isso vai acelerar, isso vai impulsionar um problema que nós já temos e que é muito sério. Nós devemos combater realmente com repressão. Eu entendo que nós não devemos ser coniventes, nem com o uso da maconha. Ora, quem consome a maconha está contribuindo para um tráfico, está contribuindo com os traficantes, está contribuindo com uma linha muito maléfica no nosso país. Então eu sou contra a liberação da maconha. Se liberar e o Estado for fornecedor, o Estado vai ser o maior traficante do mundo. Maioridade penal, aquela questão de menor, como diz popularmente, até de forma jocosa, mas é aquela lei que faz com que os menores sejam inimputáveis. Eu penso que nós devemos reduzir a maioridade penal para 16 anos. Porque hoje os adolescentes, os jovens de 16 anos, já têm maturidade suficiente. Ora, nós há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, não havia informação, não havia a formação que nós temos hoje. Hoje o jovem convive o tempo inteiro com a internet, convive numa sociedade bem articulada, de tal forma que ele, com 16 anos, já tem a razão completa do seu ser, ele já tem a sua formação de caráter. Não se forma o caráter acima a partir dos 16 anos. Nós temos que educar, você que é pai, você que é mãe, forme o caráter do seu filho, dos 6 aos 14 anos de idade. Ensine a ele tudo o que ele precisa saber com relação a valores, com relação à ética e disposição da vida. E trabalhar em conjunto com outras pessoas. Porque de 16 anos para frente, ele já é um homem formado. Ensine a criança no caminho que ela deve andar e quando for adulto não Nunca se desviará dele. Muito bem. É uma verdade isso. Casamento homossexual. Então, isso nós estamos numa questão assim, muito atual hoje no nosso país, né? Eu acredito que nós não devemos apoiar o casamento homossexual. Né? Casamento é uma instituição divina, é feita para o homem e para a mulher. Essa questão de você trazer leis e garantias para todos e para tudo, a qualquer custo, né? Eu penso que a família é aquela família tradicional, o pai e a mãe, gerando seus filhos, cuidando dos seus filhos, tendo autoridade sobre os seus filhos. Eu também entendo pela palavra de Deus que nós devemos respeitar a individualidade das pessoas, mas isso não quer dizer compactuar com o erro das pessoas. Quer dizer, a favor do amor, cada um faz aquilo que achar interessante, mas os princípios bíblicos preservados. Sem dúvida. Muito bem. Tive aqui a honra de conversar com Jorge de Mello, presidente da Associação Presbiteriana de Assistência Social, um homem que tem se dedicado muito a essa questão social, ao resgate de vidas, de crianças, de pessoas que estão em situação de risco, e muito me orgulhou. E agora eu te dou 1 minuto para você falar aquilo que eu não perguntei e aproveita para se despedir de quem está nos assistindo. Olha, Jonas, sempre é um prazer muito grande estar no seu programa, do jeito do Jonas. Você tem um jeito diferente mesmo de fazer programa, nos deixa muito à vontade, né? Com as suas perguntas, até perguntas sérias, a sua forma séria de ver o mundo, de ver o próximo, de ver a nossa comunidade. Quer dizer que nós precisamos amar o nosso país de fato. Nós precisamos entender que, além do Estado, existe uma nação muito bela. Olha, quem vem para cá, quem vem visitar o nosso país, fica sempre admirado, encantado com o nosso povo. Então é hora de nós resgatarmos nossos valores. Nós estamos mesmo vivendo uma crise social no nosso país. Nós precisamos, então, tomar conta e não permitir que coisas erradas acabem sempre crescendo no nosso país. Nós precisamos combater o mal com o bem, com pessoas boas. Uma liderança boa
pessoas boas no governo são capazes de mudar o rumo tão ruim que nós estamos caminhando por aí. Muito bom. Jorge Melo, muito me honrou com a sua presença. Obrigado por ter vindo. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.